Fala galerinha, sou o professor Gilmar e está começando mais um Sou Mais Matemática. E no tema da aula de hoje é operações com números complexos. Vamos ver a adição, a parte da subtração e a multiplicação. E também entender um pouquinho da ideia do conjugado. Tudo isso e muito mais agora no Sou Mais Matemática. Roda a vinheta. Vamos começar. Para dar início, vamos abordar o tema de adição e subtração. A regra é clara. Você usa aquela ideia que a gente trabalhou lá na igualdade de números complexos. Real você compara com real e a imaginária você compara com a imaginária. Aqui, na parte das operações, você vai fazer o seguinte. Para somar ou subtrair, você soma real com real e imaginário com imaginário. Fácil? Então vamos ver na aplicação? Eu tenho o seguinte. Para somar ou subtrair, utiliza a regra do real com real, imaginário com imaginário. Tá certo? Para adição e subtração. Eu tenho dois casos aqui, sendo Z1 menos 3 mais 7i, Z2 menos 8i e Z3 igual a 8. Determinar. Pessoal, nesses três exemplos aqui, nesses três números complexos, eu tenho um na forma completa, eu tenho um que é imaginário puro, porque ele não tem a parte real, e tenho aqui um que é real, ele não tem a parte imaginária. Mas você pode fazer as operações também com todos na forma completa, só para dar uma diferenciada aqui. Então eu tenho o seguinte, na letra A ele pede a soma dos três números complexos. Poxa, professor, coloca os três números complexos. Então eu tenho Z1, vamos lá, Z1 é menos 3 mais 7i, Z2 mais, aí menos 8i, menos 8i, e o Z3 é 8. Pronto, tá aí. Então, todos os números complexos. Eu tenho aqui a jogo de sinal, então eu faço menos 3 mais 7i, mais por menos, menos 8i, mais 8. Pronto. Para você resolver isso aqui, você junta tudo que é real com real. Então, vai ficar menos 3, eu vou juntar com o 8. Então, vai ficar menos 3 com o 8. E a parte imaginária, 7i com o menos 8i. Vai ser dessa forma que você resolve. Então, eu tenho aqui menos 3 mais 8 vai dar equivalente a 5. E a parte imaginária, menos 8 mais 7, menos 1, ou seja, menos i. Então, está aqui a forma algébrica dessa soma de três termos aqui. É fácil. Juntou parte real com parte real, parte imaginária junta com a parte imaginária. Nesse caso aqui na letra B, eu tenho Z2 mais, entre parênteses, Z1 menos Z3. Vamos resolver primeiro a regra do parênteses. Então, resolve o que está no parênteses e depois junto com o que está fora. Eu tenho o seguinte, gente, Z2 você vai repetir. Então, quem é Z2 aqui? Menos 8i. Menos 8i, mais, aí abre parênteses, quem é Z1? Z1, menos 3, mais 7i, menos. Pessoal, esse menos Z3 aqui, quando for subtração, você vai trocar o sinal de todos os elementos que estão no Z3. Ou seja, se o Z3 é equivalente a 8, menos Z3 vai valer menos 8. Se eu quisesse menos Z1, então ficaria mais 3 menos 7i. Se eu quisesse menos E2, ficaria menos por menos mais 8i. Então, esse menos, ele troca o sinal do número complexo todo. Viu? Se for completo, troca o sinal do real e do imaginário. Se for só imaginário, troca o real dele. O sinal dele, quer dizer. E se for real, troca o sinal também da parte real. Então, o menos ele troca o sinal de tudo. Ok? Pronto, Aí agora eu tenho o seguinte, como aqui é só uma soma, então não vai trocar o sinal nenhum daqui, né? Então eu já posso fazer isso aqui, tirar o parênteses, porque o sinal não vai trocar, mais por menos, menos, pronto. Então vai ficar apenas isso. Agora você aplica a regra anterior. Eu vou juntar o imaginário aqui com esse e o real com esse.
Então vai ficar igual. Eu tenho aqui na parte real sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então vai dar menos 11. Menos 11. A parte imaginária eu tenho menos 8i mais 7i. Então menos 8 mais 7 dá menos i. Tá aí então. Os dois têm forma completa. Parte real 5, parte imaginária menos 1. Parte real menos 11, parte imaginária menos 1. Então, para fazer a soma ou subtração, basta seguir essa regra. Professor, e quando aparecer multiplicação? Para você fazer a multiplicação, é o mesmo processo da distributiva. Quando você tem dois termos, sei lá, 2 mais raiz de 2 vezes 2 mais raiz de 2. Você faz o processo da distributiva. Aqui é a mesma coisa. Então, você tem aqui, ó, processo da distributiva, só que tem um detalhe. Quando você for fazer a multiplicação, vai aparecer a questão do i ao quadrado. Como a gente já viu na aula, toda vez que aparecer o i ao quadrado nos complexos, é equivalente a menos 1. Então, eu tenho o seguinte, dado os dois números complexos z, menos 2 mais i, e dado 3 menos 2i, determine z vezes w. Então, z vezes w vai ser o seguinte, ó. Você repete os dois termos, então menos 2 mais i vezes 3 menos 2i. E aplica a propriedade distributiva. Então vai fazer o processo tradicional. Então menos 2 vezes 3, então eu tenho aqui, ó, menos 2 vezes 3, vai dar 2 vezes 3, 6, então menos 6, ok? Continuando. Menos 2 vezes menos 2i. Então, menos 2 vezes menos 2i. Faz jogo de sinal, menos por menos mais. 2 vezes 2, 4i. Então, vai ficar mais 4i. Agora você vai partir para o i. Então, esse i vai multiplicar tudo que está aqui dentro. Então, vai ficar i vezes 3, 3i. 3i. E i vezes menos 2i vai ficar mais por menos, menos. 2 vezes 1, 2, i vezes i ao quadrado. Pronto. Agora você não vai deixar a resposta final com esse i ao quadrado. Então você segue a regra de trocar por menos i. Então vai ficar equivalente a menos 6 mais 4i mais 3i. E aqui eu faço menos 2 vezes menos 1, que é a ideia do menos 1 aqui. Isso é igual. Aí eu tenho agora o seguinte, menos por menos mais, então vai ficar menos 6. Aqui, ó, tudo imaginário, então eu já posso juntar esses termos, né? 4 com 3, 7. Então, 7i, menos por menos mais, 2 vezes 1, 2. Então, isso daqui tem como resposta, ó, esse é imaginário, esses dois são reais. Então, menos 6 mais 2, menos 4. Então, menos 4 mais 7i. Então, finaliza aqui. Enquanto tiver i ao quadrado, não é a resposta final. Você tem que trocar por menos 1. Você tem que deixar a parte real separada da parte imaginária. Pode dar somente real ou pode também só dar imaginário. Mas com i ao quadrado ainda não é a resposta final. Professor, e se for potência? Atenção. A potenciação, você vai trabalhar a ideia de multiplicação. Toda vez que eu tenho uma potência, 2 à quarta, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, uma multiplicação. Então, a gente aplica a regra da multiplicação. Aqui tem w ao quadrado, ou seja, eu tenho esse termo ao quadrado. Então, vai ficar assim, você vai pegar aquele termo ali, 3 menos 2i, e vai elevar ao quadrado. Quando você fizer isso, você transforma na multiplicação. Então, eu tenho 3 menos 2i vezes 3 menos 2i. E aí você faz o processo anterior, distributiva. Então, vai ficar 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 2i, mais por menos, menos. Então, vai ficar menos. 2 vezes 3, 6i. Aí eu tenho aqui, ó, menos 2i vezes 3. Então, eu tenho menos por mais, menos. 2 vezes 3, 6 vezes i, 6i. E o último, eu tenho menos 2i vezes menos 2i. Sinais aqui iguais, menos por menos mais.
2 vezes 2, 4. I vezes I ao quadrado. Então vai ficar I ao quadrado. Pronto. Agora, ó, apareceu I ao quadrado. Segue aquela regrinha de trocar por menos 1. Então eu tenho aqui, ó, 9. Esses daqui são imaginários, então eu já posso resolver logo. Então, menos 6i com menos 6i dá menos 12i. Mais 4 vezes menos 1. Você troca o i ao quadrado por menos 1. Aí eu tenho aqui 9 menos 12i, mais por menos, 4 vezes 1, 4. Junta a parte real com parte real, então vai ficar 9 menos 4, 5, menos 12i. Ou seja, também é um número complexo, completo, né? Ele tem a parte real, que é o 5, e tem a parte imaginária, que é o menos 12. Pronto, gente, é isso. Quando for adição, você faz a regra, ou a subtração, né? Você faz a regra do real com real, imaginário com imaginário. Se for multiplicação, você aplica a regra da distributiva. Apareceu potência, você transforma na multiplicação e faz o mesmo processo distributivo. E agora a gente vai ver uma questão envolvendo, primeiro, a ideia do conjugado, certo? Que vai ser importante para o processo de divisão nas próximas aulas. E também algumas aplicações, né, desse tema mais contextualizado, certo? Então, defeitos especiais. Estamos de volta depois dessa mágica da edição, né? Estamos aqui agora para falar do conjugado. O que é o conjugado, pessoal? Ó, ele vai servir muito na parte de divisão entre números complexos. Então, eu vou mostrar na aula de hoje essa questão de como construir o conjugado, para na próxima aula a gente utilizá-lo dentro da parte da divisão. Então, ó, o conjugado de um número complexo z, então, tanto pode ser na forma completa, como pode ser na forma incompleta, certo? É representado assim. Gente, toda vez que você vê a letra com um tracinho em cima, está dizendo que ele quer o conjugado daquele número, tá bom? Ele é representado por a mesma estrutura, vocês estão percebendo? Só que a diferença é que eu troco o sinal da parte imaginária. É só isso. Então, o conjugado simplesmente é você trocar o sinal da parte imaginária. A parte real você não altera. Professor, isso me lembra de um detalhe. Quando você ia racionalizar dois termos. Toda vez que você tem uma fração, que você tem uma raiz no denominador, mas que seja dois termos, por exemplo, dividir por 2 mais raiz de 2, quando você vai fazer a racionalização, você sempre troca o sinal do termo do meio. É justamente essa a ideia. Isso aí é um conjugado. Essa linguagem você vê agora nos números complexos. Então, quando você troca o sinal do termo do meio, você está conjugando. Então, por isso que você serve a racionalização, que é justamente aí que você elimina aquela raiz do denominador. Então, esse conjugado vai ser utilizado também na divisão. E aí vocês vão entender por que, justamente na hora que apareceu um i no denominador, que não pode. É a mesma regra da raiz, não pode ter raiz no denominador. Então, racionaliza. E aí a gente faz o conjugado para poder fazer isso. Mas a ideia agora é só entender o conjugado. Então, ó, simplesmente é isso, gente. Uma linguagem simples. Troca o sinal da parte imaginária. Antes de mostrar no exemplo aqui, tem duas propriedades para vocês ficarem atentos. Então, eu tenho essa primeira. O conjugado do conjugado é igual a z. Então, peraí, como é que é? Se você tirar esse tracinho de cima, eu estou dizendo que z é igual ao conjugado dele. Não, não é, gente. Se eu tenho um número complexo nessa forma aqui, e eu troco o sinal, eles não são mais iguais. Mas quando eu faço o conjugado do conjugado, o que quer dizer isso? Eu fiz o conjugado desse número. Então, eu tenho A mais BI, o conjugado é A menos BI. Agora, eu faço o conjugado de novo desse que já está conjugado. Então, meu pai. Então, vai ficar esse termo e troca o sinal de novo. Então, quando você trocar o sinal de novo, vai voltar ao que estava antes. Então, o conjugado do conjugado é igual a ele mesmo. Não altere nada. Agora, nunca diga que o número complexo é igual ao seu conjugado. Depende. Professor, você falou agora aqui embaixo que é, olha. O conjugado é igual ao número complexo normal. Quando? Somente nesse caso, gente. Se z pertencer aos reais. Ou seja, se o número complexo dado é somente real, aí sim, o conjugado será igual a ele mesmo.
O professor falou, agora me abandonou tudo. Peraí, vamos entender aqui uma coisa. Vamos ver esses exemplos. Eu tenho assim, esse daqui está completo, não está completo? Ele tem menos 7 mais 8i, ou seja, ele tem a parte real e tem a parte imaginária. Se eu quiser o conjugado, vai ficar Z1 com tracinho em cima, e o conjugado é simplesmente trocar o sinal da parte imaginária. Então fica menos 7 menos 8i. Só isso, acabou. O conjugado é isso. Na letra B, fica assim, ó, o conjugado de Z2 é igual. Aqui não é a parte imaginária, ou seja, ele é imaginário puro, né? Ele não tem a parte real. Como só troca o sinal da parte imaginária, então vai ficar 8i. Acabou, professor? Morreu. E na letra C, eu tenho o seguinte, ó, o conjugado de Z3. Aqui é um número real. Como o conjugado é só trocar a parte imaginária, então fica menos 9. Aí entra justamente a propriedade 2. Que ele falou que o conjugado de Z é igual a ele mesmo se Z for real. Então, ó, Z3 é menos 9, o conjugado de Z3 também é menos 9. Não altera nada. Então, eles são iguais somente se for real. Agora, se for incluir a parte imaginária, aí sim já tem alteração. Ok? Para ficar claro, por exemplo, na propriedade 1, ele falou o quê? Vamos supor que o número complexo seja esse. Eu faço o conjugado, é esse. Agora eu faço o conjugado do conjugado. Então, o conjugado do conjugado vai ser... Eu pego esse termo aqui e faço o conjugado de novo. Vai ficar menos 7 mais 8i. Ou seja, voltou ao que era original. Então, está aprovada a propriedade 1. O conjugado do conjugado é igual a ele mesmo. E se for real, não tem diferença alguma, certo? Vamos agora aprofundar o conhecimento. Vamos ver duas questões que tratam do assunto de uma forma mais complexa, ok? Na questão 1 tem assim, determine os valores reais de x e y para que se tenha essa expressão aqui. Vocês estão percebendo que aqui tem uma igualdade, eu vou comparar esse lado com esse. Só que para fazer a comparação, eu faço através da soma, ou seja, o número complexo na sua forma algébrica. Aqui tem uma multiplicação. Então, o primeiro passo é você organizar na forma algébrica para depois utilizar o método da comparação. Então, eu tenho o seguinte, ó. Primeiro a parte é fazer a distributiva. Então, eu tenho x mais 2y e vezes 1 menos 3i igual a menos 1. Então, ó, aplicando a distributiva, então tem o seguinte, no primeiro membro fica x vezes 1, x. X vezes menos 3i vai ficar menos 3xi. 2y vezes 1 vai ficar 2y. E 2y vezes menos 3i, faz jogo de sinal, mais por menos, menos. 2 vezes 3, 6. I ao quadrado. Isso tudo é igual a menos 1. Como eu tenho i ao quadrado, eu troco pela regra do menos 1. Então, vai ficar x menos 3xi mais 2y menos 6y vezes menos 1 igual a menos 1. Então, vai ficar x menos 3xi mais 2y menos por menos mais 6y igual a menos 1. Você agora vai tirar aqui, organizar quem é a parte real e quem é a parte imaginária. A parte real aqui é x e 6y. Então, vai ficar x mais 6y. Mais, agora você vai pegar a parte imaginária. Quem é a parte imaginária? Tudo que está com i. Então, eu tenho menos 3x mais 2y. E aí você coloca o i em evidência, ou seja, o i é comum nessa soma. Tudo isso é igual a menos 1. Só que como eu vou comparar um número complexo com outro, quem é a parte real? Então, a parte real desse membro é menos 1. Quem é a parte imaginária? Não tem. Então, se não tem, é 0i. Aí agora eu comparo. Parte real, eu junto com a parte real. Parte imaginária, eu junto com a parte imaginária. Então, eu tenho x mais 6y, a parte real é igual a menos 1.
E a parte imaginária, menos 3x mais 2y igual a zero. Pronto. Eu vou resolver esse sistema linear. Vou achar o valor de x e o valor de y. Para resolver por adição, eu vou multiplicar de cima por 3. Então, vai ficar assim, ó. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 6, 18. 18y. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Repete de baixo, menos 3x mais 2y igual a zero. Fazendo a adição, então vai ficar aqui, ó. Cancela esses dois termos. 18 com 2 dá 20y. E aqui eu tenho menos 3 com 0, que vai dar menos 3. Então, o y é igual a menos 3 sobre 20. Pronto, achei o valor de y. Agora você vai achar o valor da variável x. Então, o valor da variável vai ser, substituindo na primeira ou na segunda, eu vou pegar a primeira equação. Então, eu tenho x mais 6 vezes menos 3 sobre 20, igual a menos 1. Então, vai ficar x, aí no caso, mais por menos, menos 3 vezes 6, 18 sobre 20, igual a menos 1. Passando esse termo para o segundo membro, então fica x é igual a menos 1 mais 18 sobre 20. Então, x é igual, tirando MMC, 20. 20 dividido por 1 dá 20. 20 vezes menos 1, menos 20. Mais 20 por 20 dá 1, 18. Então, x é igual, menos 20 mais 18 vai dar menos 2 sobre 20. Você pode simplificar, certo? Os dois números são pares, então eu vou simplificar por 2. Então vai ficar x é igual a 2 dividido por 2 dá 1, então menos 1, 20 dividido por 2, 10. Menos 1 sobre 10. Então está aí o valor de x e está aqui o valor de y. No exemplo 2, eu tenho o seguinte: determine o complexo de z tal que ele apresenta essa forma, gente. Z mais 2i igual 3 vezes z, que é o conjugado, mais 5. Então, ele quer um número complexo. Se ele quer um número complexo, ele quer nessa estrutura aqui, ó, que você tenha tanto a parte real, como tem a parte imaginária. Para você organizar isso, fica fácil. Você faz assim. Quem é z? Z é um número complexo normal? Então, você chama de A mais BI. Tradicional. O Z é esse. Mais 2i igual a 3 vezes o conjugado de z. Quem é o conjugado de z? Vai ficar A menos BI. Em parênteses, porque o 3 está multiplicando. Mais 5. Pronto. Você vai organizar o primeiro membro, parte real, como a gente fez aqui, ó. Parte real e a parte imaginária. E vai organizar o segundo membro também, parte real e a parte imaginária. Quando você organizar ambos os lados, aí você faz a comparação. Então, tem. No caso, quem é real aqui? O A. Então, vai A real. O B e o 2 são imaginários. Então, mais, abre parênteses, B mais 2I. Eu coloco o I em evidência e faço a divisão. BI dividido por I sobra B. 2I dividido por I sobram 2. Pronto. No segundo membro, eu tenho aqui a distributiva. Então, faz a distributiva, que é uma multiplicação. 3 vezes A, 3A. 3 vezes menos BI, dá menos 3BI. Mais 5. Aqui já está tudo ok. Perfeito. Então, repete. A mais B mais 2I. Agora, aqui não. Aqui eu vou separar quem é real do quem é imaginário. O termo que só tem i é esse do meio. Então, esse e esse são reais. Então, eu tenho 3a mais 5 é real, menos 3bi, que é a parte imaginária. Agora, eu tenho uma igualdade de números complexos. Pega a parte real e junta com a parte real. Pega a parte imaginária e junta com a parte imaginária. Então, eu tenho o seguinte, ó. A vai ser igual a 3A mais 5. Vamos resolver isso aqui? Vai ficar A menos 3A
é igual a 5, menos 2A é igual a 5, A é igual a 5 sobre menos 2. Então, vai ficar igual a menos 5 sobre 2. Então, já está aqui o valor de A. Agora, vamos fazer a parte de B. Quem é a parte de B? B mais 2, que é a parte imaginária, junta com o imaginário, igual a menos 3B. Então, vai ficar B, passa para o primeiro membro, 3 positivo, né? 3B positivo, igual, o 2 está no primeiro, joga para o segundo. Então, vai ficar 3B mais B, 4B, igual a menos 2. B é igual a menos 2 quartos. Simplificando, B é igual a menos 1 sobre 2. Então, tanto descobrir o valor de A, quanto descobrir o valor de B, usando a igualdade. É isso, gente. Toda vez que aparecer igualdade entre números complexos que não esteja ainda na forma algébrica, você resolve as operações, que no caso aqui foi a multiplicação pela distributiva, organiza no primeiro membro tudo que for real de um lado e separa da parte imaginária. Quando você organizar, aí sim você faz o método da comparação. Já no segundo caso, toda vez que ele pedir um determinado número complexo, sem especificar quem, você utiliza o padrão A mais BI e, se falar de conjugado, A menos BI, como a gente fez aqui. Como também existe a questão da igualdade, aí você faz a organização. Separa a real da parte imaginária, separa a parte real da parte imaginária. Quando você fizer isso, aí você faz o processo anterior. Junta quem é real com quem é real e quem é imaginário com quem é imaginário. E aí você consegue achar o valor das variáveis. Por esse método não utilizou o sistema linear. Já nesse daqui, ó, como tinha duas letras diferentes em cada situação, aí precisou pelo sistema. Então vai depender. Se vai nem sempre aparece para o sistema linear. Mas se aparecer, você utiliza qualquer método. Adição, subtração, comparação, entre outros. Certo? Espero que tenham gostado. Por hoje ficamos aqui, né? E até a próxima aula. Com multiplicação, divisão no caso, a gente vai trabalhar com a divisão envolvendo o conjugado. Vamos trabalhar também com a potência de I, certo? E em seguida vem aí as outras formas, né? Que é a forma geométrica e a forma trigonométrica. Então, um abraço e até a próxima. It's frozen, but it's alright. I have you by my side. I'm leaving.